Oi, gente linda! Mais uma vez estamos aqui para trabalhar com o nosso amor perfeito. E com ela nós vamos aprender a fazer fundo e as florzinhas de acabamento. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com 3 pituás. Por quê? Porque nós vamos usar essas 3 cores aqui para fazer uma sombra de fundo. Vamos hidratar cada um que eu for usando, porque pra gente não ficar lavando, porque às vezes uma cor interfere na outra. Para isso não acontecer, vamos usar um para cada cor. Vou hidratar o primeiro porque ele está bem seco. Então, ponho o cabo do pincel na água, trago para pingar na minha mão. A água que pingar aqui é o suficiente para hidratar o pincel. Pronto, olha, tá hidratado fininho. Esse aqui eu vou começar pelo tom rosa. Tirei a tinta no pituá, ponho no pires, tiro todo o excesso. Aqui, de preferência, a gente tira um pouco do excesso também no pano, para não manchar, não correr risco de manchar. Para quem tem dificuldade de fazer um fundo, essa é a melhor forma. Olha, ele vai ficando clarinho. Aqui eu não preciso colocar ele muito, porque aqui vai ser o nosso acabamento de florzinha. Eu preciso é aqui, olha. Que eu tô fazendo uma sombra próximo da flor rosa, com a cor rosa. Faço isso, tiro o excesso no pano para não manchar. Vou fazer do outro lado sem botar força no pincel. Se eu ver que ele tá um pouco forte, eu volto, limpo no pano novamente, até ficar só a quantidade que eu preciso para dar esse sombreado bonito sem borrar. Onde tem rosa, eu posso sombrear, olha, vou sombrear ao redor do botão rosa. Com cuidado, olha, a bordazinha fica tudo clarinha, olha. Por quê? Porque eu não deixei excesso de tinta no pincel. Aqui eu botei onde tem rosa, eu fiz a sombra rosa. Com cuidado, porque ela tem que terminar clarinha, ó, como ela termina clarinha, porque praticamente não tem mais nada no pincel, ó. Se eu passar na mão, eu mudei de pincel, vou fazer o tom amarelo. Amarelo. Vou hidratar o pincel. Cabo do pincel na água, pinga na mão. Pinga na mão. Essa quantidade de água é o suficiente para hidratar as cerdas do pituá. Pronto, tá hidratada e não vai ficar molhado para manchar o nosso trabalho. Tinta amarela, um pouco de tinta amarela, sempre lembrar de colocar no pires e tirar o excesso no paninho. Onde está a flor amarela, vamos fazer esse sombreado amarelo. Sem botar força no pincel. Se eu achar que ele tá um pouco forte, volto pro paninho e limpo. Esse jeito você pode fazer com qualquer tom que você queira colocar no fundo de uma pintura, você pode fazer isso. Olha, aqui também eu vou botar um pouco, bem aqui, do amarelo, suave. Daqui eu vou passar para cá pro botão, ao redor do botão, também a mesma sombra suave. Olha, como ela fica bem clarinha por ter limpado o pituá no pano. Que eu posso colocar também aqui, olha. Aqui eu já tô botando um pouquinho de força, porque quase não tem mais tinta no pincel, mas aí mesmo é que ela fica bonita, olha. O final dela, como não mancha, e já fica seco. 2 pituás. Agora eu vou usar o terceiro pituá com o lilás.
Ah, ainda tem mais um amarelo aqui. O mesmo amarelo, limpezinha, e vou sombrear o amarelo. Depois passa bem delicadamente para a sombra ficar bem suave o final dela. Agora vamos de lilás, um pouquinho de lilás. Esse pincel aqui, esse pituá aqui já é bem maior. Tiro o excesso. Limpezinha no paninho. E vamos ao redor do lilás. Vou começar bem aqui no botão. Quando a gente vai fazer esse acabamento, a gente espera a pintura secar, para não fazer borrado. Aqui, por causa da flor lilás que tá aqui. Posso fazer ela bem delicada por aqui. E um pouco aqui. Aqui eu vou botar mais tinta. Limpezinha. Uma bela sombra com as mesmas cores, fica um colorido muito bonito. Agora nós vamos fazer o acabamento com florzinhas aqui, com uma cor escura. Nós vamos usar, aqui para baixo eu usei o verde oliva e usei o rosa escuro e usei o violeta. Aqui eu vou colocar um lado violeta e um lado rosa. Rosa escuro. Porque esse colorido, esse sombreado, eu decido do jeito que eu quero para ele, que eu acho que ele vai ficar bonito. Eu pego um pincel, vou começar pelo rosa, porque é um tom mais claro. Vou colocar do lado de cá, o rosa. Bem forte no pé. Tinta só de um lado do pincel. Com cuidado para não sujar a flor. E vou circulando esse pincel. Nesse pezinho aqui, o tom é bem forte. Bem forte. Quando eu vou saindo do canto, aqui eu já começo a circular para eu não ir muito longe, porque eu não quero ir muito longe, não precisa. Porque se eu for muito longe, ela vai ficar parecendo hortênsia. Mas aqui nós não estamos fazendo hortênsia. Estamos fazendo um fundo com umas florzinhas fazendo o acabamento. Esse tamanho aqui de sombra é o suficiente. Forte e termina clarinho, não pode esquecer. Aqui eu vou pegar o amarelo cádmio. E eu gosto de fazer essas florzinhas começando pelo miolo dela, porque fica mais fácil. Pego o cabo do pincel e eu quero 3 florzinhas aqui. Então, vou colocar 3 bolinhas. 1, 2, 3. Limpo o cabo do pincel para não me sujar, para não sujar o pano. Vou trocar de pincel. Vou fazer com esse aqui, pincel número 2, da referência 151. Agora eu vou trabalhar com a tinta branca para fazer as pétalas das florzinhas. Isso aqui é treino. Essas pétalas dessa florzinha é treino. Pincel número 2, um lado do pincel bem cheio. Esse lado vai ficar para cima. E vou fazer as pétalas. Encosto, circulo e volto para a pontinha.
para elas não ficar lisinha, assim, limpinha, sem nada ao redor, eu vou sujar o pincel no rosa. Vou aqui no pires fazer uma sujeirinha mais suave no pincel. Agora eu pego a tinta branca, viro a tinta para baixo e vou fazendo algumas batidinhas aqui só para dar um complemento, porque não é hortênsia, são umas florzinhas silvestres. Vamos pro outro lado, com o mesmo pincel, pro violeta. Forte, bastante tinta, preenchendo com cuidado os cantinhos que eu preciso sombrear. Com cuidado para não sujar a flor. Bem forte. Quando eu faço isso aqui também, eu posso pegar um pouco de base, para eu não colocar mais tinta. Venho com a base, olha, a base ajuda a puxar no tom que eu preciso, olha. Só um pouquinho de base que eu coloquei no pincel. Uma leve puxadinha, suave. Para não ficar marcado. Aqui eu vou usar o mesmo pincel e o que? O cabo do pincel. Amarelo cádmio, do mesmo jeito. E vou fazer só 3 também. 1, 2, 3. Quando a gente coloca o miolinho da flor, ela fica bem mais fácil de você fazer as pétalas. Aqui eu vou usar o mesmo pincel número 2 e a tinta amarelo ouro, ou tinta branca. Tinta pra cima, olha a pétala. Tô segurando a mão porque aqui tá molhado, um pouco molhado. E tô segurando a mão pra não tremer. Aqui na realidade eu não estou segurando a mão, eu estou apoiando para não tremer. Então, umas florzinhas bem delicada e fácil de fazer. Só que tem que fazer com o fundo bem escuro e com o pincel certo que você domine para fazer essas pétalazinhas. Vira para um lado e para o outro. Vira para um lado e para o outro. E aqui como se fosse as pontinhas da pétala. Treine bastante que você consegue um excelente resultado. E use um pincel no tamanho certo. Agora, eu peguei um pincel bem velhinho, ele é número 6, da referência 151, mas ele tá com o pelo bem fininho e eu não usei ele ainda hoje, então ele tá, ó, sabe? No ponto de fazer os risquinhos que eu vou precisar aqui. Esses risquinhos eu vou usar o verde oliva. Não deixe muito tempo a tinta aberta. Se ficar muito tempo aberta, feche o vidro. Pode agitar a tinta para poder fazer esses risquinhos que a gente vai fazer agora. Nunca façam com a tinta que está muito tempo aberta, que fica seca. Fica dura e ruim de trabalhar. Vamos lá? Tira o excesso.
e vamos de tracinho onde a gente quiser colocar. Ficam os risquinhos finos porque o pincel não está hidratado, não está molhado. E como ele é fininho, eu viro para onde eu quiser. Faço uns maiores, eles não são grandes demais e nem pequeno demais. Pode ser um maior e dois menores. Ou um maior e um menor, um maior e um menor. Que agora nós vamos fazer uma rápida folhagemzinha. Que essa folhagem você pode optar por fazer com estêncil. Mas aqui nós vamos fazer com verde pistache. Fazer com verde pistache. O que que eu vou fazer? Vou escolher um lado. Não, vou fazer entre os tracinhos, não vou fazer nos tracinhos. Um lado e do outro do pincel. Olha o movimento, tá aqui a tinta só de um lado e olha o movimento. Faço esse lado, fazendo uma curvinha, viro o pincel e faço o outro lado, formando uma folhinha mal feita. Não é para ela ficar arrumadinha, não. Tem que lembrar de virar o pincel, porque quando eu tô fazendo, eu faço rápido, que você não vê quando o pincel dá a virada, só se você prestar bem atenção, olha. E aí você vai escolhendo os lugares próximos das florzinhas, para você colocar. Sempre a outra mão tá presente para dar apoio, para a mão não tremer. Eu vou sujar o pincel com o amarelinho que eu tenho aqui e posso fazer aqui uma folhagemzinha bem aqui. E não deve ser arrumadinha. Eu venho de novo aqui na tinta verde oliva, tiro o excesso, posso fazer um tracinho de nada. E aqui está nosso acabamento lindo do nosso amor perfeito. Não foi linda a nossa aula de hoje? Delicada, fazendo uma sombra bem suave no fundo. Isso aqui serve para frutas e flores, ou só para flores. Então ele dá uma delicadeza muito, muito bela em qualquer arranjo. Quando você não quiser fazer colorido, você pode fazer com verde pistache. Pode fazer só com ocre e ouro, então dá uma graça. É só usar essa técnica. Ok? Eu tenho um convite especial para fazer para você. Todas as quintas, às 20 horas, nós temos conteúdo especial para você no meu perfil lá no Facebook. Na descrição do vídeo está sempre o desenho que nós estamos trabalhando, está
todo o material, a lista de todo o material, de todas as cores das tintas que nós usamos aqui. Então aí na descrição do vídeo está todas essas informações para você, exclusivamente. Não tá lindo o nosso conteúdo hoje? Então, não esqueça do nosso like, de me seguir nas redes sociais. E é isso. Obrigada mais uma vez. E sempre estaremos aqui, cada vez com conteúdo mais fofo, mais lindo, mais colorido. Beijo, obrigada e até o próximo vídeo.